E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 47. Então, queria te convidar, se você ainda não viu nenhum dos outros 46 episódios, a você aqui mesmo no YouTube ou também no Spotify, você pode procurar ali e acessar os episódios antigos. Também temos todos os episódios do primeiro volume do Conexão Universitária. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora de ver esses conteúdos, de ouvir esses conteúdos também, porque, sério, gente, teve muitos episódios incríveis, então não fica de fora. E se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, é o mesmo devocional número 47. Se você está acompanhando a gente pelo devocional no aplicativo, também é o mesmo devocional, cuja temática é Sou de Humanas. Então, talvez você já tenha ouvido essa expressão, ou você ouviu sou de exatas, ou você ouviu sou de biológicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sou de humanas hoje. E antes da gente começar, eu queria te lembrar de duas coisas. A primeira delas é se você ainda não baixou o nosso aplicativo. Queria te convidar a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Gente, tem muito conteúdo irado, tanto aqui do Ministério como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, do Bible Project, do Parábolas Geek, da ESRIs. Então, se eu fosse você, baixaria logo o app, porque assim, gente, é de forma gratuita. Então, se eu fosse você, já baixaria logo, não deixaria para depois, já aproveitaria e mandaria essa mensagem para um monte de amigos, falando assim, galera, tem um app muito irado aqui de forma gratuita, então, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades que está acontecendo aqui no Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, sou o João Reck, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, tenho 24 anos, sou psicólogo, fiz parte da rede universitária de Curitiba, fiz parte do Dunamis Pockets também, da PUC do Paraná, e hoje estou aqui para mais uma conversa com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter aqui duas pessoas incríveis, alguém que é mais um amigo de já um pouco mais de longa data aqui, e é o líder da rede universitária. Pedrão, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vindo, mano. Valeu, João, muito obrigado. Bom, meu nome é Pedro Mantovan, como você disse, sou líder da rede universitária. A galera deve conhecer aí, mas é um movimento aí que surgiu da SDA, que está trazendo esse DNA de unidade para o meio acadêmico. Então, a gente traz suporte, capacitação para os universitários e para os estudantes de ensino médio que tem grupo cristão ali naqueles ambientes e querem espalhar o reino de Deus ali. E eu estou em transição de trabalho agora, estou indo para o Ministério Integral, recebi esse chamado aí, então vou começar a trabalhar na PIB a partir do mês que vem, na primeira Uau, igreja batista de Curitiba, que é a minha igreja, né? E tô aí nesse período, assim. Sou top, formado em mano. engenharia de controle e automação, então eu sou de exatas, não sou de humanas. Fechou, mano. É um prazer imenso ter você novamente aqui. O Pedro que participou de um dos primeiros Conexões Universitárias lá atrás. Então, mano, prazer ter você aqui de novo. E, gente, temos aqui também a Duda. Duda, é um prazer ter você aqui conosco. Se apresente para a galera. Prazer é todo meu. Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 22 anos, sou líder do Pocket UFPR, Campus Politécnico, e faço engenharia de produção, sou de exatas também. Aí, ó. E, e é isso. E hoje já trabalho na área, né? Trabalho com estágio ali na área de engenharia. E acho que é isso. E Sou de da que PIB igreja? Curitiba também. Ah, Isso, top, da top. PIB Curitiba. Todos pibianos. É uma igreja que eu honro muito. Eu amo muito a PIB. Eu fiz parte 2 anos da PIB, o ano de 2016 e 2017. Andei do ladinho do Budal, então é uma igreja que eu honro muito, reconheço muito. Então, e hoje faço parte da Alcance aí já faz 5 anos. Então, são igrejas saudáveis na nossa cidade de Curitiba, né? Então, é São. muito bom partilhar disso também. Eu sou de humanas biológicas, né? O curso de psicologia, ele fica ali bem no meio, ele é
da parte de saúde, mas ao mesmo tempo ele é da parte de humanas, porque tem toda uma bagagem filosófica, né? A psicologia veio da filosofia, então eu estou aí no meio. E convidei duas pessoas da área de exatas para estarem aqui para falar um pouquinho sobre saúde humanas. Legal, né, gente? Porém, se você deu uma olhada no nosso devocional, que foi lançado na segunda-feira, você percebeu que a gente não está falando sobre ser de humanas, a gente está falando sobre identidade. E essa é a temática do nosso devocional. O que a autora quis trazer é que muitas vezes a gente fala, sou de humanas, sou de exatas, e isso trazendo como uma característica nossa, né? Trazendo como um aspecto identitário nosso, só que na verdade a gente precisa saber qual que é a nossa verdadeira identidade. E a gente vai descobrir hoje aonde que ela está. E eu queria começar a nossa conversa perguntando para a Duda. E aí, Duda, como que a gente entende a nossa identidade em Deus e como que foi a tua experiência aí de descoberta disso tudo? Conta aí para a gente. Bom, eu acho que, assim, para a gente entender a nossa identidade em Deus, a gente primeiro tem que conhecer Deus, né? Uhum. Então, é conhecendo a Ele que a gente se conhece. Então, eu acho que, para mim, assim, quando eu comecei a realmente descobrir a minha identidade, realmente, o que eu gostava, o que eu não gostava, foi conhecendo a Deus, foi realmente lendo a palavra, assim, falando, Deus é isso, Deus é amor, eu sou filha amada de Deus, essa é a minha identidade em Cristo, assim. Então, eu acho que a gente vai conhecendo quanto mais a gente busca passar perto também de Deus, né? Então, não tem como a gente conhecer Deus se a gente não passa tempo com Ele, não tem como a gente conhecer Deus se a gente não tem relacionamento com Ele, né? Uhum. Eu lembro que, assim, lá por 2017, 2018, que eu tive uma das grandes viradas de chave da minha vida, assim, que foi começar a entender realmente o que era ter um relacionamento com Deus. E aí muita coisa fez muito mais sentido, porque eu nasci na igreja, mas até então, para mim, era tudo um pouco meio abstrato. Era assim, ah, beleza, a Bíblia fala isso, é um conjuntinho lá de pode, não pode, tarará. Mas quando você começa a conhecer realmente Deus, você vê, tipo, cara, Deus, ele me ama tanto, ele tem tanto amor por mim, por que eu vou querer desagradar ele? E Uhum. aí você percebe coisas que são da sua identidade que precisam, que não são exatamente de fato da sua identidade, mas você começou a agir daquela forma e que você precisa mudar, porque a sua identidade Uhum. na palavra é outra, né? Então, eu acho que para mim foi um processo muito assim de conhecer e me deslumbrar muito com quem Deus era e falar, uau, Deus ele é tão incrível, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso. Por que que eu vou agir de forma tão menos do que ele está falando que eu sou, né? Porque eu vou Uhum. agir de forma tão abaixo daquilo que ele está dizendo que eu sou. Muito bom, Duda. E aí, Pedro, o que você diria aí? Como que a gente entende essa identidade? Como que foi essa experiência para você? Cara, então, esse assunto para mim é um dos assuntos mais interessantes, assim, porque ele fez muito parte do meu processo de conversão, assim. Eu, eu me, eu, eu entendo que eu me converti exatamente quando eu entendi quem Deus era e quem eu era em Deus, assim. Então Uhum. foi um marco muito real na minha conversão e foi uma experiência, assim, que eu achava que estava tudo bem com a minha vida e eu estava indo na igreja e eu estava, sabe, indo nos apelos dos cultos e pá, eu já estava criando uma vontade por Deus, assim, Uhum. e só que eu passei por um seminário, assim, da Jocum uma vez, que falava sobre paternidade e identidade, exatamente sobre isso. E lá aconteciam, tipo, várias dinâmicas, várias palestras, várias coisas, assim, e uma delas o cara chegou e simplesmente falou assim, quem é você? E aí, cara, a minha cabeça veio um branco, assim. Tipo, tem gente que fala, ah, eu sou bom nisso, ou eu faço isso ou aquilo. Cara, a minha cabeça estava um branco, assim, real. E aí eu falei, eu não sei nada, eu não sei nada. E aí foi todo um processo ali de entender que Deus é meu pai, e eu sou filho de Deus.
E aí eu comecei, exatamente como a Duda falou, eu concordo 100% assim, de que a gente se conhece em Deus, assim, conhecendo Deus a gente se conhece. E foi nesse processo que eu comecei a entender também sobre a minha identidade, e eu comecei a experienciar um relacionamento, uma vida com Deus diferente, e também uma vida diferente. Eu fui muito transformado ali, eu fui muito curado ali, eu fui muito levado a ser quem eu realmente sou por conhecer a Deus e quem eu era nele, assim, sabe? Então Uhum. foi um processo e uma experiência que marcou minha vida para sempre, assim, muito, principalmente no meu processo de conversão, assim, sabe? Uhum. Eu Muito acho bom. Falei, Eu acho Duda. que é muito legal, só complementando, né? Porque a gente fala, é, igual o devocional diz, ah, você é de humanas, você é de exatas. Quando o Pedro falou, eu lembrei. As pessoas geralmente falam assim, ah, quem você é? É muito comum as pessoas falarem, ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sei, sou psicólogo, né? Aham. Mas essa não é a sua identidade. Essa identidade é muito mais do que Sim. a profissão, do que você faz, né? Essa identidade é de fato quem você é, né? Nós somos filhos amados de Deus. Uhum. Perfeito. Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando de um monte de coisa. Começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Eu lembrei de um livro que eu queria recomendar para todo mundo, que é esse aqui, O Conhecimento do Santo, da A.W. Tozer. É fantástico, é um dos meus livros favoritos. E eu gosto da maneira como o Tozer escreve. E ele começa o primeiro capítulo e a primeira frase do livro é: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. E eu olho para isso e falo assim, cara, se você não tem uma revelação a respeito de quem Deus é, você jamais vai saber quem você é. Porque, cara, é só a gente parar para pensar. Você pensa em um produto específico. Tipo, poxa, pensei no iPhone. Legal, tudo bem que Steve Jobs já morreu, mas assim, cara, eu iria gostar de ter uma conversa com o Steve Jobs para tentar entender qual que foi a motivação dele. Ele ia saber os detalhes mais importantes do iPhone, do Mac, Sim. enfim. Tipo, então, por que não a gente não volta a nossa mente, né, o nosso coração para o Criador quando vai perguntar quem nós somos, qual que é a nossa identidade? Né? Porque, cara, ele nos criou de uma forma detalhada, com aspectos específicos em cada um de nós. E um dos textos que mais me constrange na palavra de Deus, que é meu salmo favorito, é o Salmo 139, que o Senhor diz assim, né? Davi diz para o Senhor assim, né, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Toda vez que eu olho para Uau. esse texto, me constrange, porque eu olho, cara, e vejo assim um Deus criador que se importou com cada detalhe nosso, sabe? E aí a gente vai entrar em vários erros de não saber a nossa identidade. Assim, um deles é o como a Duda acabou de citar, é inverter, é falar, é associar aquilo que nós fazemos com quem somos. Então, eu gosto de falar uma parada que eu fazia muito, inclusive preciso voltar a fazer. Quando eu ia em qualquer restaurante, eu era atendido por um garçom ou por uma garçonete, e eu poderia chamar toda vez, garçom, vem aqui. Mas desde que a primeira vez que eu tenho contato com aquela pessoa e eu vejo no crachá o nome dela, eu chamo ela pelo nome. Tipo assim, quando terminei de fazer o pedido, né? Eu viro, muito obrigado, fulano, e digo o nome da pessoa. Muitos deles se sentem constrangidos de uma forma positiva. Tipo assim, poxa, você se importou em me chamar pelo nome. E de certa Uhum. forma, é de uma maneira inconsciente que eu quero trazer para eles, de tipo assim, cara, você é mais do que essa função, você é uma pessoa, você não é o que você faz, sabe? O mundo está acostumado a te chamar de garçom, mas você é o fulano, você é a fulana. Então,
é muito perigoso, porque é uma linha muito tênue para a gente também que é cristão. Muitas vezes a gente entende nosso chamado em Deus, e a gente acha que Sim. Deus está olhando para a gente com aquilo que a gente pode fazer, e não por quem a gente é. O que vocês acham disso? Sim, até tipo, algo que eu vejo que é muito real numa pessoa que sabe quem é como filho de Deus, assim, é que ela vive um equilíbrio na vida dela, assim. Então, Uhum, ela entende que ela foi salva pela graça, pelo Senhor, então ela não tem condenação mais do pecado, mas ela entende também que ela é dependente de Deus e ela precisa do Senhor para qualquer coisa na vida dela. O que que acontece com uma pessoa que não sabe quem é? E assim, existem níveis, né, de saber quem é e tudo mais, mas uhum, a gente só vai saber quem a gente é 100% na eternidade, né? Eu vou até ler um livro, um versículo daqui a pouco, mas tipo assim, a gente fica muito numa gangorra de orgulho e condenação. Principalmente, quanto mais a gente não sabe quem nós somos e mais a gente não reconhece quem nós somos como filho de Deus, em Deus, a gente fica entrando numa gangorra de orgulho em que eu acho que eu não preciso de Deus e condenação que eu acho que eu não, sabe, eu não tenho o necessário para buscar a Deus. E o filho de Deus é aquele que está equilibrado, porque ele entende esses dois pontos de, cara, não, eu fui salvo pelo Senhor, eu sou filho de Deus, agora não estou em condenação, mas eu preciso do Senhor em todas as coisas, e Ele é o Deus da minha vida, assim. E um versículo que eu me deparei, assim, que eu fiquei, uau, chocado, assim, em relação a isso, é porque é em 1 João 3:2 que ele fala: Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Então, assim, a gente não sabe quem a gente vai ser na glória, porque a gente não viu ainda quem ele realmente é. Então a gente não viu Jesus na sua plenitude, por isso nós não somos nós mesmos na nossa plenitude. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente vê Jesus, quanto mais a gente reconhece quem é Deus, mais a gente entende quem nós somos. uhum, E, e, e a gente às vezes não dá tanto valor a isso, mas o conhecer a Deus é é a salvação, né, cara? É a eternidade. Tipo, João 3,16, que todo mundo conhece, é porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas João 17,3 traz, e a vida eterna é essa, conhecer a Cristo e a Deus a quem enviou. Então, a vida eterna que a gente recebe pela salvação em Cristo Jesus é o conhecer a Deus, que faz a uhum. gente se tornar quem nós realmente somos. Perfeito, mano. Muito bom. Sim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, porque eu já me deparei em algumas situações, rodas de conversa, em que a pessoa ela definia quem ela era pelo pecado que ela cometia, ou não só pelo pecado, mas por algo que alguém fez com ela. Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa que, sei lá, adulterou, ela só conseguia se ver como adúltera. Tipo assim, como se o pecado tivesse cegado ela, e tipo, sim, ela cometeu um pecado que precisa se Sim, arrepender, e Deus perdoa esse pecado. Só que na mente dela, que ela tá tão presa àquela culpa por ter cometido aquele pecado, que ela só consegue se enxergar daquela forma. Ela só consegue, quando ela se olha no espelho, ela só vê o pecado. E aí precisa de todo o processo de cura, né? Que o Senhor precisa, essa pessoa precisa abrir o coração dela para que Cristo venha e restaure a identidade dela, porque ela ainda assim está se vendo somente como pecadora. Eu sofri muito com isso na minha experiência, com entendendo a minha identidade em Deus. E eu não digo que cada experiência com identidade, né, que Deus revela a nossa identidade, ela é única, sabe? A gente não pode colocar numa caixinha e dizer vai ser sempre assim, enfim, mas a minha eu considero um pouco meio anormal, porque, cara, foi um dia específico, assim, que eu estava em casa, eu estava
orando, e eu lembro que às vezes eu ajoelhava para orar, às vezes eu não ajoelhava. A vida é assim, né, do cristão que ora. Às vezes ajoelha, às vezes não. Senão vira um rito também, né? Mas enfim, aí eu estava lá ajoelhado na minha cama orando, e eu senti muito forte do Espírito Santo na hora, assim. Falou assim, levanta. Eu falei, eita, quando tipo assim, veio aquela voz assim mais imponente, assim. Daí eu falei, então tá bom, Deus, me levantei. Aí ele disse, agora se vira. Daí eu me virei, e eu tinha esquecido que bem onde eu estava, atrás de mim tinha um espelho. E aí Deus disse, se aproxima agora. Aí eu me aproximei, e aí Deus fez com que eu me olhasse bem no fundo dos meus próprios olhos, e é muito doido isso, mas parece que, tipo, Deus estava ali, né, refletindo para mim, e ele falou assim, eu preciso te dizer que você é meu filho amado e que eu tenho muito prazer em você. Uau. E a partir daquele dia, claro que assim, tudo bem, gente, não vamos entrar na questão teológica, foi algo que o Espírito Santo disse para Jesus, né, depois do batismo, mas também a gente pode se apropriar pela palavra de Deus, que são as mesmas palavras que ele pode dizer para a gente também. Então, foi uma aplicação direta a mim. E, cara, eu só sei que a partir daquele dia minha vida mudou, porque eu tinha uma mentalidade de escravo, que eu precisava fazer para ser aceito por Deus. Essa era a minha identidade. Eu conhecia um Deus que era Senhor, mas eu não conhecia um Deus que era Pai. E acho que essa Nossa. é uma grande chave da gente entender, porque muitas vezes a gente se comporta como um escravo. E a gente sabe Sim. que nós também somos escravos por amor, nós servimos o Senhor de todo o nosso coração, né? Não é à toa que ele nos comprou com o seu sangue, né? Ele é nosso dono, mas ao mesmo tempo que ele é nosso dono, ele é nosso pai. Então é algo difícil para o nosso Sim. intelecto entender completamente. Mas se a gente for definir a nossa identidade, nós somos filhos. E porque entendemos que somos filhos, é por isso que nós fazemos algo para o Senhor. Sim. Então, Sim. falei, Pedro. Até é muito interessante, sim, porque, tipo, eu não sou pai, então eu não tenho a experiência de como um pai olha para um filho. Mas eu sou líder, assim, e muitas vezes eu já liderei adolescentes, né, pessoas mais jovens, assim, e tal, então você fica com aquele sentimento meio que de paternidade, às vezes, assim, e é muito legal porque eu confio muito neles em, tipo assim, em poder entregar, digamos, um cargo grande para eles, sem eles terem, digamos assim, todas as capacidades daquele cargo, porque eu sinto que esse olhar, assim, de quem, de paternidade, é um olhar de eu não vejo você simplesmente pelo que você tem agora, eu vejo por Uhum. você por quem você tem capacidade de se tornar, assim. Sim, muito bom. Então, eu vejo o Senhor olhando para a gente assim, não com um cajado assim, falando, ah, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Eu vejo Ele olhando para a gente assim, eu te criei a minha imagem e semelhança. Então, eu te fiz assim e eu sei onde você vai chegar se você permanecer em mim. Então, eu tô aqui sempre e eu não saio, Uhum. sabe? Isso aí eu acho, isso aí foi muito poderoso para mim começar a entender, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que essa confiança também, né, de saber que, de você confiar em Deus, de que ainda assim Ele te conhece mais do que você mesmo, né? Então, ainda vão, mesmo a gente buscando, e como o Pedro falou, a gente vai viver buscando conhecer a Deus, da mesma forma, a gente vai viver buscando se conhecer cada vez mais. Então, a gente precisa confiar em Deus, em falar, Deus, ok, isso não faz sentido para mim, eu não entendo, mas o Senhor entende, o Senhor me conhece mais que a mim mesma, né? Uhum. Eu acho que essa questão que o João falou sobre você fazer, né? Eu tinha muito disso, assim, também, de eu preciso fazer, eu preciso entregar, e aí, né, eu serei uma pessoa suficiente, eu serei boa. Mas Uhum. Deus quebrou isso muito no meu coração, falando: você não é o que você faz, você é quem eu te fiz para ser, você é exatamente Uhum. assim, você vai entrar, você vai agir onde eu te falar para agir, né? E
E Deus não necessariamente, como o Pedro falou também, ele não escolhe os mais capacitados, né? Sem dúvida, sempre vai ter alguém melhor que você, naquilo que Com você faz. certeza. Sim, Mas ele conhece, ele nos conhece mais que nós mesmos, então por isso ele nos escolhe. Os planos dele são muito maiores do que os nossos, né? Sim. Do que a gente pode imaginar. sim. E o fazer vem do ser, assim, e dá para ver de uma maneira muito clara isso quando a gente olha, tipo, cara, pensa numa árvore, assim. Tipo, a árvore, ela faz maçã porque ela é uma macieira. Tipo, ela É. não é uma macieira porque ela faz maçã. Então, se você coloca um na frente do outro, você perde aquilo que é essencial. É igual o cristão, que é salvo, ele, igual você falou, João, ele pratica atos de bondade, ele pratica, né, a palavra de Deus porque ele foi salvo e não o contrário, né? Ele não vai ganhar a salvação através das obras, ele vai o fruto da salvação dele são as obras. Por isso que a Bíblia Uhum. fala que a gente é justificado pelas obras, porque elas são fruto da salvação que veio pela graça por meio da fé. Uhum. Porque Na o verdade, somos conhecer justificados pela fé, né? Só trocou. isso é, isso. E, e esse processo de a gente conhecer a Deus para ser essa pessoa é muito importante, porque se, tipo assim, cara, quando, tipo assim, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, ah, não, eu creio em Deus e eu faço boas coisas, sabe? Uhum. Mas quanto a esse crer em Deus? Porque você acredita que ele existe? Tem uma diferença, sabe? A Gigante. fé, a fé, ela é a certeza das coisas que a gente não vê. Mas ela não é a certeza das coisas que a gente não conhece. Eu conheço, por isso eu creio naquilo que eu não vejo. Então, assim, se eu tenho um amigo que ele sempre chega no horário, Uhum. cara, eu marquei um encontro com ele, eu sei que ele vai chegar no horário. Porque ele sempre chega no horário. Eu conheço ele. Se ele não chegar no horário, cara, tem uma razão muito boa para isso. E é, tipo assim, é um exemplo banal para explicar de maneira banal essa fé, assim, sabe? Uhum. Então eu preciso conhecer a Deus para entender as coisas que eu não vejo. E é por Uhum. meio da fé que daí eu sou salvo e é por meio da fé que gera esse fruto, né, de justiça através da minha vida, essas boas obras através da minha vida. Então, é o Perfeito. conhecer a Deus que gera uma vida segundo a palavra de Deus. Viu, Pedro? Isso aí é Você soltou ali antes o negócio da macieira ali, isso é coisa da alcance, sabia? Isso aí é Eu ando com o pastor, Rafa, cara. Eu pastor ando com o Rafa, Francisco. cara. Isso aí é pastor Francisco Gonçalves, falecido, homem de Deus. E ele falava assim pra gente, ele brincava, ele dizia assim: Você vê a laranja fazendo força para sair do pé? Daí todo mundo, não. Ele falou assim: Pois é, que o fruto vem, basta estar plantado. Então, você Sim. não pode. O fruto vai vir, é uma consequência de estar plantado. Então, você entende quem você é e Uhum. você vai dar fruto. Então, e, gente, queria trazer agora para um outro lado, da gente tentar entender, e queria perguntar para o Pedro: quais, Pedro, na sua opinião, são os benefícios de quem sabe quem é em Deus? Cara, eu pensei nessa pergunta e na minha cabeça vem todos. Mas assim, sendo mais prático, você é muito mais. Você consegue ser muito mais você. Uhum. Então, você é muito mais seguro de si mesmo. Você é muito mais. Você entende para onde você está caminhando. Você consegue entender aquilo que não faz parte de você. Por exemplo, na minha caminhada, eu vi que eu era muito fechado. Eu, cara, não fazia amigos, assim, eu não conseguia, assim, sabe? Tipo, eu era uma pessoa super fechada, muito introvertida. Hoje eu entendo, eu sou introvertido, mas eu não sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa que faz amigos, eu sou uma pessoa que, quando tá numa roda de conversa, expõe suas opiniões e chama a atenção.
E então, mas eu só conheci isso em Deus. Foi muito louco, porque é algo que às vezes não tem nada a ver na nossa cabeça, mas eu conheci isso em Deus. Eu Uhum, conheci isso caminhando com Deus. Então, os benefícios de quem sabe quem é em Deus é você ser realmente quem você é de uma maneira muito mais natural. Você uhum, não fazer força para ser quem você é e você também não fazer força em coisas que não fazem parte de você, sabe? Às vezes eu uhum, fazia força para ser perfeito ou para ter uma opinião perfeita antes de falar e por isso eu me calava, sabe? Então, essas coisas você vai tratando nessa caminhada de conhecer quem você é. E o uhum, relacionamento com Deus melhora muito também. Aquilo que eu falei da gangorra, de orgulho e condenação, isso, ambos os dois nos afastam do Senhor. Às uhum. vezes a gente olha para o orgulho como um pecado muito forte, mas a gente esquece que a condenação é um pecado tão forte da mesma maneira, porque Sim. ambos nos afastam do Senhor. E a gente entender quem a gente é que traz a gente para uma vida equilibrada. E isso quem vai Uhum. mostrar é o Senhor, através da caminhada de relacionamento com Ele. E a gente não conseguir viver uma vida equilibrada vai ser sempre essa gangorra de se afastar de Deus por causa de orgulho, por causa de condenação. Então, os benefícios eu acho Hum, que são isso, assim, sabe? muito bom, Uhum. muito bom. E aí, Duda, o que que você acha? Olha, eu concordo muito com o que o Pedro falou e eu acho total, assim, os benefícios no geral eles são todos, né? Mas o que eu mais citaria, assim, também seria algo relacionado a quando você sabe quem você é em Deus, você sabe ao que você deve ou não dar ouvido. Porque a vida inteira a gente vai ouvir muitos rótulos, né? É muito comum Nossa. a gente ouvir muitos rótulos e a gente gerar muitos rótulos na nossa própria cabeça, porque a gente vai gerando várias definições ao longo da nossa vida de, sucesso é isso, eu tenho uma vida boa é isso, felicidade é isso. Uhum, Beleza, mas o que Deus diz que é felicidade? Uma vez que eu tenho um norte, uma vez que eu tenho o meu criador, que me criou, que conhece, não somente me criou, mas criou todas as coisas no universo, eu sei que se o que ele tá falando, se ele tá falando, é certo, aquilo é muito melhor. Se ele tá uhum, falando que aquilo é muito melhor, né? Então, eu acho que isso dá pra gente um norte de o que ouvir, o que eu vou levar em consideração, uhum, né? Então, lá em Provérbios fala muito sobre isso, né? O tolo, ele não sabe o que é importante, ele escuta tudo e ele fica perdido. Agora, o sábio, ele sabe aquilo que é importante, ele tem uhum, discernimento, né? Então, eu acho que quando a gente conhece, a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente está ouvindo os direcionamentos certos, a gente está entendendo o certo, a gente está indo para esse caminho certo. Beleza, uhum, Deus ele me diz que eu sou filho amado. Então, por que que eu vou ficar querendo migalha? Por que que eu vou ouvir e querer aprovação de outras pessoas, sabe? Se no mundo fala, se a Bíblia fala, não tereis aflições, mas eu tenho um bom ânimo, eu venci o mundo. Por que que eu vou uhum, deixar de confiar nisso? Né? Então eu acho que a gente pode tomar isso como essas verdades realmente para nossa vida e entender que nem tudo que todo mundo fala mas o que uhum, Deus Hum. fala né? uhum. Muito bom. Acho que quando você estava falando assim, eu lembrei de um erro que muita gente acaba caindo, é que você entende quem você é em Deus, mas você se acha a última bolacha do pacote, mas não é bem a última bolacha do pacote. Você tem até um título do livro do Iago Martins, né, que você é o que, tipo, sei lá, tipo, a batida do coração de Deus, alguma coisa assim, tipo assim, te Sei. colocando como prioridade do coração de Deus, das intenções de Deus. E Uhum. tem muita gente que vai para esse outro extremo, entende de fato que é filho de Deus, mas que daí vai para um tipo assim, não, Deus trabalha em meu benefício o tempo todo, entendeu? Uhum. Deus não vai me fazer sofrer, até porque eu sou filho dele, e não vou ter problema, e é isso aí, entendeu? Aquela parábola, aquela
prosperidade, aquela pregação da É, prosperidade, né? De tipo, total. aceitei Jesus, só alegrias. Tudo é um mar de rosas, né? Sua E, vida vai mudar, não vai ter mais tristezas. e quando a gente para pensar, Deus está preocupado com o seu povo, né? Uhum, Ele está preocupado com a gente? Tá, mas ele está preocupado com o seu povo. E a Bíblia diz que ele não vai vir nos buscar, ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, Uhum. né? E acho que é interessante a gente pensar nisso, que, cara, se Deus ele precisar fazer algo visando a sua noiva, visando o seu povo, e que você vai precisar ser desfavorecido, ele vai fazer isso. uhum, Por amor a você, mas principalmente por amor à sua noiva, por amor a seu povo. Então, eu gosto de pensar nisso também, sabe? E teve outra coisa que vocês estavam falando ali, eu estava pensando, né, que exemplo eu poderia dar, né, de benefícios, né, de saber quem eu sou em Deus. E eu acho que o principal deles é a confiança, sabe? Quando a gente para pensar mesmo, e fala assim, Deus, criador dos céus e da terra, foi capaz de olhar para a humanidade, falar, eu vou amar todos eles, entregando o meu filho, e inclusive até o pé rapado do João, que mora lá em Curitiba, ele está incluído nesse rolê. Então é o outro lado da moeda, né? Do tipo assim, eu não sou aquilo que é a prioridade de Deus, mas aquilo que Deus fez chegou até mim, entende? E Sim. olhando dessa forma, por essa confiança, eu olho para a vida de Davi. E aí eu lembro de quando Davi ele falou assim, não, quem esse circunciso filisteu acho que é, falando de Golias, né? E eu vou enfrentar ele e tal, e na hora, assim, os comandantes, enfim, de batalha, falam assim, não, então vamos pegar o colete de, né, a armadura de Saul para colocar nele. E tentam colocar algo que não era feito para Davi, porque Deus já tinha dado a ele o que ele precisava. E aí ele vai com o que Deus tinha dado, que eram as pedras e a funda, o estilingue. E ali ele consegue vencer o gigante. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, muitas vezes a gente tenta se enquadrar, né, na forma que as pessoas dão, a gente tenta aceitar, como a Duda falou antes ali, aquilo que dizem a respeito de quem eu sou, né, ou como ditados populares, né, o filho de peixe, peixinho é, né, um ditado popular nosso no Brasil, que a gente traz isso como uma verdade. Mas o que Deus Sim. diz a respeito de nós e como isso pode nos trazer confiança, porque ele falou, ninguém mais precisa falar. Entende? uhum, Por mais que Sim. a gente tenha a palavra profética que vem confirmar aquilo que Deus falou, beleza. Mas, cara, quando Deus fala quem nós somos, ponto final. Acabou uhum. ali. Né? Isso tudo está em coerência com a palavra do Senhor, é o que traz confiança para que a gente possa prosseguir. E eu queria trazer também para um outro lado, né? Eu vou pular uma pergunta para a gente responder primeiro, que tem muito a ver com isso. Eu queria te perguntar, Duda, qual que é o poder que pessoas próximas a nós têm de influenciar a nossa identidade, têm de influenciar quem nós somos? O que você acha? Olha, eu acho que, assim, as pessoas próximas, elas são muito influentes, na verdade, né? A gente convivendo muito com elas, a gente acaba se acostumando muito com o jeito dessas pessoas, são as pessoas que mais estão no nosso campo de visão, né? Uhum, Então eu acho que assim, a gente estar rodeado de pessoas que são pessoas segundo a vontade de Deus são muito importantes para a nossa vida, né? Eu acho que é muito nítido você quando você começa a caminhar com pessoas que seguem a palavra de Deus, com pessoas que estão alinhados ali com o propósito, o como você expande a sua visão, né? E o quanto uhum, Deus ele usa isso para te moldar também, né? Ele usa as pessoas ao seu redor para te moldar. Então eu acho que existe um poder muito forte realmente de influência das pessoas na nossa identidade, né? E acho que aí isso está muito atrelado também ao que a gente falou, né? De conhecer a Deus, porque quanto mais tá de Deus, mais a gente está se acostumando com Deus, a gente está parecido com Ele, porque a gente está muito próximo dele, né? é,
é como se a gente ligasse o telefone e a gente, quando é nosso pai falando, a gente sabe que é nosso pai. A gente não precisa ver, a gente sabe quem é, né? E da mesma forma como a gente está caminhando com Deus, a gente sabe que é Deus quando ele está falando. Né? Então, Perfeito. Falei, acho que Pedro. A Duda trouxe um ponto muito relevante, porque quando você está se acostumando com Deus, você entende aquilo que não vem de Deus também. Então você sabe em quais, digamos, com quem se cercar, assim, sabe? Porque, cara, eu sei que a ideia de 5 pessoas mais próximas de você é uma ideia coaching, assim, mas, tipo, cara, isso é real, velho. É verdade. É verdade. Eu detesto admitir, mas é verdade. Cara, a gente tem que admitir, é verdade isso. Então as pessoas mais próximas de você, elas vão influenciar em quem você vai se tornar, elas vão influenciar você. Não adianta dizer que, não, não vão. Então, assim, a gente não vai se fechar numa bolha e simplesmente estar ali naquele lugar e, tipo, não se expor ao mundo, assim. A gente vai trazer para perto as pessoas também que, digamos, que que nos prejudicariam, entre aspas, assim, para influenciar elas e compartilhar coisas com elas. Mas eu acho que existe uma diferença entre as pessoas que são seus próximos de você e as pessoas que você tem como coluna na sua vida, assim, sabe? Perfeito, muito bom, mano. Então, são pessoas que realmente estão ali, que você tá, sabe, colocando sua confiança naquelas pessoas, não numa maneira assim, né? Não natural, não uma maneira não saudável assim, mas que você está confiando naquelas pessoas para elas te influenciarem assim, porque Sim. nós somos um corpo, né, cara? A igreja é um corpo de Cristo. Então a unidade é algo que precisa ser real. E a unidade é você compartilhar a vida, você realmente tipo ser influenciado e influenciar, né? Existe um versículo que traz o mandamento sujeitar-vos uns aos outros, né? Então, cara, você tem que isso é um mandamento de Deus, a gente ter essa coisa de pessoas que nos influenciam, assim. A gente Sim. precisa estar sendo influenciado por Deus na medida de conhecer quem está nos influenciando. Então a gente precisa fazer isso que a Duda falou exatamente. E, cara, tá tão próximo de Deus de que sabe, eu sei quem é Deus, assim, eu sei a influência que tem Deus. Então eu vou deixar com que as pessoas que me influenciam dessa maneira, que são colunas da minha vida, sejam pessoas de Deus, assim, sabe, que agregam para que eu me aproxime ainda mais daquele que é Deus e conheça mais e fique nesse ciclo vicioso, assim, sabe? sim. Perfeito. Acho que Cara, ferro fala aí, afiando, Duda. ferro afiando ferro, né? Eu acho que é Isso. muito isso. Assim, eu valorizo muito isso. Eu acho que eu tenho um amigo meu que ele diz que o maior problema do cristão é o problema de memória. E eu gosto disso, porque, cara, constantemente a gente esquece quem nós somos, constantemente a gente se esquece de quem Deus é, e nós precisamos ser trazidos de volta a esse lugar, a gente precisa ser trazido de volta. Sabe quantas vezes as circunstâncias influenciam o nosso pensamento de dizer que Deus não vai fazer agora, mas poxa, quando a gente olha para a palavra de Deus e se lembra do que ele já fez e de o quanto ele é fiel, né, e ele não volta atrás na sua palavra, isso nos traz de volta. Então, eu acho que quando a gente também tem pessoas perto da gente que nos lembram quem nós somos, isso faz muita diferença. Nossa, Pessoas que com estão perto da certeza. gente, que, assim como o Pedro falou, que acredita em quem as pessoas irão se tornar, pessoas que acreditam em quem nós iremos nos tornar. Então, a gente ter por perto essas pessoas para que, quando o dia mal bater, elas vão falar com a gente e falar assim, mano, eu sei que você está passando por um tempo difícil, mas lembra do que Deus já te disse. E olha para o que o Senhor está construindo através de você. Entende? Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, eu preciso andar perto de homens de Deus, que são mais parecidos com Jesus do que eu, sabe? Para que possam me inspirar, mas que ao mesmo tempo possam me cobrar. Mas ao mesmo tempo, assim como o Pedro falou, eu não vou
visar somente esses relacionamentos. Eu vou estabelecer um limite. Tipo assim, até aqui essa pessoa tem influência sobre mim. Agora uma pessoa que não é, entre aspas, tão parecida com Jesus assim, eu vou ter ela por perto, mas no sentido de trazê-la para perto para que ela se pareça com Jesus. Então, eu detesto o conceito que virou o network, né? Vamos fazer networking e tal, minha rede de relacionamentos, e é sempre um bajulando o outro para ter algo em troca. Só que daí quando eu olho para Jesus, e é isso que me constrange, porque eu vejo assim, cara, o meu Deus encarnado em Jesus foi capaz de ir para uma vila onde não tinha ninguém, a fim de ganhar um homem que foi aquele gadareno. E eu fico olhando para isso e aquilo me constrange, cara, porque a gente fica às vezes preocupado, tipo, não, eu preciso ficar perto só de gente que vai me apontar o caminho, ou enfim, isso é muito importante, mas não é somente isso. Então a gente precisa ter isso bem estabelecido, de que quem vai nos influenciar e quem nós iremos influenciar. E, Valeu, cara, Pedro. isso se estabelece quando a gente conhece a nossa identidade. Jesus Cristo, ele é o padrão de alguém que conhece quem é, sabe? Então, ele é o Filho de Deus encarnado perfeito. Então, se ele foi para uma cidade para ganhar uma só pessoa, é porque ele sabia quem ele era, sabe? Perfeito. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou ouvir o Deus que está falando dentro de mim, vai lá naquela cidade para ganhar uma só pessoa. Se eu não sei quem eu sou, eu vou pelo que, sabe, as vozes ao meu redor estão dizendo que é para eu fazer, então eu vou para a maior cidade para pregar para o maior tanto de pessoas para fazer, sabe? Então, quem sabe quem é, não fala aquilo que Deus não falou e não faz aquilo que Deus não tá vendo Deus fazer, assim, sabe? Sim. Quem sabe quem é, faz conforme um filho de Deus faria, assim, sabe? Mano, isso que você falou, eu preciso complementar com isso porque é muito exatamente o que você está falando. Cara, o próprio Jesus foi tentado por Satanás e Satanás virou para ele assim: você não é o filho de Deus? Uhum, Se joga aqui, os anjos vão te pegar. Você pode dar ordem para os anjos te pegarem aqui. Tipo, você não é o filho de Deus, então ele confronta a identidade de Jesus. Mas Jesus sabia quem era. Por isso que ele não transformou a pedra em pão, porque ele estava com fome, por isso que ele não se jogou, né, do penhasco para que os anjos pudessem. Jesus podia? Claro que podia, mas ele sabia quem ele era. E ele não precisava provar para Satanás quem ele era, porque também Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, sim. cara, isso é muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. Queria perguntar para vocês, então, a gente falou dos benefícios e eu queria perguntar, e aí, Pedro, quais são os prejuízos que a gente pode enfrentar por não saber quem é? Cara, primeiro a gente vai viver uma vida aprisionado em, em validação, assim, porque todos os meus anseios são satisfeitos em Cristo Jesus. Os anseios de todo mundo. Todo mundo foi criado para ter os seus anseios satisfeitos em Cristo Jesus. E isso são todos os anseios. E se eu não sei quem eu sou, eu não vou entender isso. E eu vou tentar satisfazer as carências da minha vida e aquilo que me falta em outras coisas. E assim, igual eu falei no começo, existem medidas de saber quem eu sou. Por isso que eu preciso caminhar a minha vida inteira buscando saber quem Deus é, para eu vislumbrar o Senhor, ser mais parecido com Ele, ser mais quem eu sou de verdade, para eu não buscar essas carências em outros lugares, assim. Perfeito. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem Deus é, e eu não sei quem eu sou, eu vou estar, sabe, aprisionado a me satisfazer com outros anseios, assim, sabe? Satisfazer os meus anseios com outras coisas, quer dizer. Mano, muito bom. E aí, Duda, quais são os prejuízos de não saber quem é? Eu acho que tá muito na linha do que o Pedro falou, assim, de você buscar se satisfazer em outras coisas e também
ouvir outras coisas, né? Você não ter um propósito, você não ter claro, assim. Eu já vi muita gente entrando em muita crise, assim, do tipo, cara, por que eu existo? Por que eu tô fazendo aqui? E são respostas que você só encontra em Deus, você não vai encontrar elas em outro lugar, sabe? O sentido da vida, você não vai encontrar ele em outro lugar. E aí você vai ficar pulando de galho em galho, tentando encontrar o sentido da vida, tentando fazer coisas para encontrar esse sentido, viver coisas para encontrar esse sentido. Então, o seu tempo inteiro vai ser uma busca para procurar algo que você não vai achar, né? E enquanto quando você conhece a Deus, quando você conhece quem você é em Deus, você sabe o porquê você está aqui, você sabe o que você está fazendo aqui. Então você sabe que pode cair trovão, pode cair raio, pode acontecer o que for, que você está aqui por um propósito, você vive por um motivo, você é quem você é por um motivo, né? Já me perguntaram muito também, entraram muito nessa discussão assim de mas e por que tal coisa aconteceu comigo? Então, por que coisas ruins acontecem na minha família? Por que eu nasci assim? Assim, vários porquês entram e que a gente só consegue encontrar eles quando a gente conhece a Deus, quando a gente sabe o porquê Deus nos criou, né? Deus, ele criou cada pessoa unicamente específica, unicamente exclusiva. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual ao Pedro, ninguém igual ao João. Exatamente, as pessoas são completamente diferentes e Deus tem um propósito para cada uma delas, né? E aí quando a gente entende isso, é que a gente entende esses sentidos, né? A gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui. O índice de suicídio no Japão, por exemplo, que é um país que não tem uma cultura cristã, né? Ele é altíssimo, né? É muito comum, eu estava conversando com uma missionária que, na verdade, o esposo dela é missionário brasileiro e ela é natural do Japão. E aí ela me falando que é muito comum lá os jovens pensarem em suicídio, né? Porque esse senso de propósito não existe na cabeça deles, né? Essa identidade, ela não está firmada, eles não sabem quem eles são, assim. Então, isso é doido porque toma proporções que a gente não imagina, né? Tudo isso começa numa falta de identidade, numa falta de saber quem você é. É Sim, extremamente necessário isso, né? é muito interessante isso que você trouxe como uma falta de sentido, porque quando a gente sabe quem nós somos, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai. E, e Deus, ele, ele traz isso na palavra quando ele traz que a nossa esperança é a glória, né? A nossa esperança é a plenitude da presença de Cristo. E aí, Uhum, se a gente não sabe quem nós somos como filhos de Deus, a gente não tem essa esperança. A gente não tem esse sentido. Então, se a gente não tem a esperança que é dita na palavra, que essa é a esperança, não é uma das. Então, cara, o que que a gente vai fazer, sabe, com o nosso sentimento, com as pressões aqui da terra, o que a gente vai fazer com as angústias aqui da terra, sabe? Então, é muito legal isso que você trouxe mesmo, do sentido, assim. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um conhecido meu, e é alguém que pode-se dizer que é um cristão meia-boca, né? Eu não sou muito adepto dessa ideia de cristão meia-boca, porque ou você é ou você não é. Mas ele é um cristão meia-boca, e, cara, eu sempre virei para ele e falei assim, cara, seu maior problema é porque você não sabe quem você é. Vou dar um contexto e vou usar profissões diferentes, né, para também não expor, mas vamos supor que, tipo, assim, ele fizesse faculdade de sociologia, ele trabalhasse num pet shop e sei lá, cara, mas o hobby dele mesmo é Fórmula 1, tá ligado? Tipo assim, uhum, você vê que, tipo assim, é tudo desconexo. Tipo assim, não mantém um agrupamento de ideias, você percebe isso.
E aí você vê, tipo assim, cara, tudo bem que ele pode ser bom na Fórmula 1, sei lá, tipo, e ele é bom em vendas no pet shop, ele tem um bom raciocínio para sociologia, só que assim, cara, você vê que a pessoa ela não tem um norte de vida, ela não sabe para onde está indo. Então, eu acho que esse é um dos principais prejuízos de quem não sabe quem é você não ter um destino, sabe? É. E só libera destino quem é filho, quem tem um pai, sabe? Então, isso é muito importante. E para a gente fechar, queria te perguntar, Duda, como que a gente influencia uma geração que, assim como esse meu amigo, acredita em tudo que falam a respeito dele, mas que não acreditam no que Deus diz quem eles são? Como a gente influencia essa geração nisso? Tem uma frase que eu gosto muito que é: nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? E eu acho ela muito real, porque como nós cristãos vamos influenciar uma geração a falar de Bíblia para alguém que não lê Bíblia. A gente Uhum, tem que ser a Bíblia, a gente tem que viver ela, né? Então eu acho que a melhor forma de a gente influenciar uma geração a ouvir aquilo que Deus está falando é a gente ser a prova viva de que Deus age através da nossa vida e de que Deus tem os melhores planos e viver em gratidão a isso e viver em profunda entrega realmente, sabe? uhum, Realmente ser o cristão não só com palavras, mas também com atitudes, com os frutos, né? Ser verdadeiros cristãos, basicamente. uhum, Eu acho que não se enfia a goela abaixo, né? Assim, as verdades, elas não são algo que a gente impõe, a gente defende com unhas e dentes, que todo mundo precisa acreditar e aceitar, mas a gente vive elas, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Então eu acho que vai da gente ser intencional também, em todos os lugares, né? Uma das coisas que eu busco muito é: aonde eu estiver, eu preciso ser intencional, né? Se Deus está me colocando nesse lugar, então eu vou ser intencional, mesmo que não seja explicitamente eu falando num debate, mas seja com as minhas ações, seja usando uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, para falar daquele Deus que mudou a minha vida, para falar daquele Deus que me sustenta todos os dias, né? uhum. Então, eu acho que a gente vivendo o evangelho de maneira pura, de maneira prática, É. assim a gente influenciar. Uhum. Cara, eu E aí, Pedro? concordo, concordo com todas as palavras da Duda, assim. A gente tá aqui, ó, vibing super hard aqui hoje, né? Tipo, cara, eu acredito nisso mesmo, assim. Eu vou meio que repetir o que ela falou em outras palavras, assim, mas eu acredito que ser autêntico mesmo, assim como Jesus foi autêntico, assim, eu creio que Jesus foi o homem mais autêntico que pisou nessa terra, assim. Uhum, Ele sabia amar, ele sabia ter compaixão, ele sabia ser duro, ele sabia ser ele, assim, sabe? Então, eu creio que para influenciar, assim como Jesus influenciou, é você sendo quem você é, sendo autêntico, sendo um cristão verdadeiro, sendo realmente como um filho de Deus, sabe? É muito mais sobre as atitudes até do que as palavras, assim, sabe? Assim como a gente falou, né, que o fruto vem da árvore, né, e não a árvore vem uhum, do fruto. Uhum. Então, a gente mostrar os frutos e, sabe, mostrar em ações mesmo quem nós somos, as pessoas vão reconhecer. Tipo assim, cara, você não olha para uma árvore fora da época de dar fruto e fala, ah, isso aqui é uma macieira. Porque, a não ser que seja um botânico, sei lá, um cara muito top. Mas se você chegar numa árvore e ela tiver uma maçã lá, você fala, pô, isso aqui é uma macieira, uhum, entendeu? Então, se alguém chegar em nós e encontrar em nós justiça, ela fala, pô, esse cara aí é uhum, justo. Se alguém chegar em nós e encontrar fruto de salvação, esse cara é salvo. Se alguém chegar em nós e encontrar ações de um filho de Deus, vai falar, esse cara é um filho de Deus. E uhum, Deus é o Senhor dele, sabe? Então, eu acredito que essa autenticidade,
ser quem nós somos e demonstrar isso com a nossa vida, assim como Jesus demonstrou, sabe, na verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade, assim, sabe, realmente eu acredito que isso aí influencia a geração muito mais do que fazer uma live no Instagram falando alguma coisa, assim, sabe? Uhum. Então, Muito bom, mano. É ser de fato um reflexo, né? Cara, eu gosto muito de um texto que ele caberia aqui perfeitamente se a gente fosse herege. Porque ele é um texto que ele tem um contexto escatológico, mas é um texto de Romanos 8, 18 e 19 ao 20, que ele diz assim: porque para mim, Paulo dizendo, né? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí o 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá falando de um contexto escatológico, tá falando de futuro, em que a criação sim vai ser liberta dessa corruptibilidade, se a gente pode dizer, do pecado, como também nós seremos como filhos de Deus. Mas eu olho para isso, cara, e vejo que, da mesma forma, outros textos vão contribuir com essa ideia, assim como o texto de Paulo dizendo que somos cartas vivas. Cara, quando um filho de Deus, ele sabe quem ele é e ele revela isso para as pessoas, cara, é um poder transformador, sabe? É algo que toca os corações, porque a pessoa que ela acredita em tudo que ouve, ela vai olhar e falar assim, cara, eu tô indo pelo caminho errado, entende? Tipo uhum, assim, olha esse cara, tipo assim, vamos olhar para Paulo, sei lá, tipo, e se puderem olhar para a gente da mesma forma, tipo, o cara já teve tudo, hoje não tem nada, ou tipo, não teve nada e hoje tem tudo, e ele continua sendo o mesmo em Deus, ele continua tendo o mesmo coração diante de Deus, porque ele sabe quem ele é, não depende das é, circunstâncias para que isso seja definido quem ele é ou deixou de ser. Então, cara, a gente precisa revelar o nosso coração por onde a gente passa, e aí sim nós iremos influenciar as pessoas para que elas busquem ainda mais quem elas são em Deus. Gente, queria uhum. agradecer de coração a presença de vocês, Duda, Pedro, estão sempre convidados a voltar mais vezes aqui no Conexão Universitária, e queria também agradecer você que ficou com a gente até o final, espero que tenha abençoado a sua vida, e quero te incentivar a você tirar um tempo com o Senhor, e se você ainda de fato não sabe quem é, perguntar a Deus, quem eu sou para você? Quais são os seus pensamentos a respeito de mim? Faça isso que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Fechou, Amém, galera? cara. Valeu, gente. Fechou. Cara, prazer é meu, assim, é sempre um prazer exato estar aqui com vocês e acredito muito nesse projeto, acredito muito no Pão Diário Universitário. Vocês têm sido bênção. Eu que estou nesse meio universitário bem forte, assim, cara, vocês têm sido muito bênção de Deus na nossa Top, vida, mano. assim. E vocês têm derramado sobre a igreja, assim, aquilo que Deus tem colocado de graça na mão de vocês. Então, pô, Deus abençoe demais, assim. Amém, mano. Amém. Valeu mesmo. Digo mesmo. Gente, fechou. Top demais. Galera, Deus abençoe vocês e até o próximo Conexão Universitária. Tchau, tchau. Tchau, tchau.